Agora, eu vou conversar com uma pessoa que entende tudo e mais um pouco sobre comunicação. Adriane Werner, mais uma vez aqui comigo, jornalista. Tudo bem, Adriane? Bem-vinda mais uma vez. Tudo jóia. E o assunto agora é político, isso mesmo. E surgiu uma curiosidade, né, de saber como que esses políticos trabalham na época de eleição, porque eles não estão ali sozinhos indo a campo. Quer dizer, tem toda uma equipe, todo um planejamento, exatamente. Principalmente quando a gente fala de cargos considerados mais, digamos, mais importantes em termos. Mais cargos, por exemplo, como prefeito, né, deputado federal, e a questão da organização de tudo isso. É o próprio candidato que vê tudo isso? Não, ou normalmente ele tem uma equipe. A gente sente muito nas nossas equipes de comunicação, né, Carlinha, que sempre em ano de campanha, eu lembro na época de televisão mesmo, que as redações às vezes ficavam esvaziadas, porque sempre um ou outro jornalista saía para fazer campanha. Isso. Nas agências de publicidade também, muitos publicitários saem para fazer campanha. E agora a gente está no momento assim, quem tinha que sair já saiu, o pessoal já está trabalhando com força nas campanhas. E uma das áreas que eu trabalho é justamente a de treinamentos em comunicação, né? Então, muitos políticos têm procurado justamente para assim, para melhorar a sua performance. Desde cuidado com a imagem, até como fazer um discurso que seja mais efetivo, como falar para a televisão, né? Então, são linguagens diferentes? Falar para a televisão e falar para o povo? São sim. Palanque? Porque, por exemplo, o olhar, o direcionamento do olhar. No público, no falar em público, você tem que ter o olhar democrático, você tem que olhar para a plateia toda. Não pode ficar olhando uma pessoa só. Exatamente, você tem que distribuir, eu sempre brinco com eles, tem que ser democrático, distribuir de forma democrática o seu olhar, né? Olhar um pouquinho para cada pessoa, para as mais diferentes direções da plateia. Na televisão, não, a gente tem que, eu sempre digo assim, ou se ele tiver muita desenvoltura, se ele ficar muito natural, dividir o olhar entre o entrevistador e olhar um pouquinho para a câmera, para não abandonar a pessoa que está lá em casa assistindo, ou se ele tem um recado direto para quem está em casa assistindo, nesse momento ele tem que olhar para a câmera, mas se ele ficar intimidado de olhar para a câmera, é natural olhar para a pessoa que está fazendo a entrevista. Então, veja como são orientações diferentes mesmo. O próprio gestual é diferente. Se você fala para uma plateia pequena, o gestual é na altura do abdômen. Se você fala para um público muito grande, você gesticula, aí é o gesto bem de político mesmo. Então, é um gesto maior, porque o gesto tem que abraçar todo aquele público. E na televisão, por exemplo, o gesto é mais contido mesmo, porque senão polui demais a comunicação. Então, são linguagens diferentes, sim. Agora, a questão do visual, né? A gente sabe que tem muitos políticos, enfim, assim como não só a questão de ser político, mas como qualquer outra pessoa que queira, de repente, passar uma outra visão da sua imagem. Por exemplo, eu sou assim, nasci assim, mas não quero morrer assim, quero ser diferente. Para não ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, você sempre assim. A gente não pode ter síndrome de Gabriela. Então, quer dizer, melhorar, mas tem uma coisa que eu percebo que é o seguinte: a grande maioria dos políticos usa camisa azul, a manguinha remangada e preso aqui só do segundo botão para baixo. Para baixo, exatamente. Quer dizer, preso não, fechado, mas é a linguagem subliminar. Porque imagina, vamos pegar assim esse exemplo que já tem dissertações de mestrado, tese de doutorado e tudo, a imagem do Lula. Se a gente pega a imagem do Lula lá em 89, a primeira campanha dele para a presidência da República. Outra pessoa. Camiseta polo vermelha, barba cerrada, cabelo muito maior do que ele usa hoje. Depois os marqueteiros de plantão começaram a trabalhar na imagem dele e teve um momento em que essa imagem ficou muito engessada. Era uma imagem muito certinha. Cabelo bem aparadinho, barba muito bem feita, terno azul marinho com camisa azul clara e gravata vermelha para lembrar a cor do PT. Esse terno e gravata deixa muito engessado mesmo o político, ou o profissional de maneira geral. Aí, nas últimas campanhas, o que é que a gente percebe? Exatamente a imagem que você disse. A camisa azul clara, dobrada aqui. Para mostrar que eu sou trabalhadora, remango, e ao mesmo tempo que diz, eu trabalho, né? Eu arregaço as mangas, como diz o popular. Mas isso também passa uma imagem seguinte: eu sou elegante, mas estou à vontade. Entendi. Eu não estou desconfortável por estar de camisa. Eu sou elegante, mas eu estou à vontade. Né? Então, tudo tem essa linguagem subliminar mesmo. E para o homem é bem isso mesmo. Para não errar, é terno azul marinho com camisa azul clara. Pois é. E outra situação também que é engraçada, porque eu também trabalhei com político, a gente começa a ver algumas coisas assim que são um pouco engraçadas. Por exemplo, quando o político oferece um jantar, né, para determinadas pessoas, ou para determinado público, ou para a população mesmo de algum bairro em específico, vai lá numa comunidade, convida os moradores para ir jantar num restaurante, né, independente do restaurante. Se o político, ele come demais,
o marqueteiro, o assessor dele pessoal vai lá, ele faz o prato do político. Exato. Quer dizer, comer menos, sempre contido, álcool nem pensar. Nem pensar. Não pode passar perto de um copo de álcool. E veja como o paralelo com a vida profissional de outras profissões também vale. Né? Se você vai a uma recepção de uma empresa, você não pode comer exageradamente também, porque também vai fazer uma imagem ruim da sua pessoa. Se você vai a uma festa de confraternização da empresa em que você trabalha, você não pode beber demais, porque você vai ferir a sua imagem profissional. No dia seguinte tem que estar trabalhando. E o político, no dia seguinte, tem que encarar toda a população. Então ele tem que ser visto como um exemplo. Ele sempre tem que ser visto como um exemplo. Então não pode errar. E nessas situações também uma dúvida muito comum é em relação à roupa. Ah, mas eu vou numa comunidade muito pobre, muito simples, muito isso, muito aquilo. Tem que se vestir simples? Sim, dentro do seu estilo, porque se forçar a barra, ninguém vai acreditar, não cola, né? Ah, eu vou pôr uma camiseta surrada, porque não, tem que ser dentro do seu estilo. Porque senão não fica verdadeiro. Quantas pessoas estão envolvidas numa campanha para prefeito? Vida, eu nem sei te dizer esse número. Uma média, porque assim. Pulveriza muito. É muita gente. É muita gente. É mais, por exemplo, do que uma quantidade de pessoas envolvidas para uma campanha de deputado federal ou de governador, como é o que vai acontecer esse ano? Ou não? Olha, vamos pensar ao invés de número de pessoas, vamos pensar em volume de dinheiro que isso rola, né? Que normalmente a quantidade de dinheiro também vai influenciar na quantidade de pessoas que estão sendo contratadas. E aí a gente já consegue ter uma noção. Por exemplo, pra gente, né? Se a gente pensar ali acima de, não sei, acima de 10 mil reais já é muito dinheiro, né? A gente nem consegue pensar o que dá para fazer com isso. Uma campanha para deputado federal hoje não sai por menos de R$1 milhão. Num estado como o Paraná, eu acompanhei isso de perto num estado como o Ceará, não sai por menos de R$1 milhão. R$1 milhão de reais. E assim, R$1 milhão para uma campanha que eles dizem franciscana, para uma campanha sem grandes investimentos. Quando o candidato tem um pouco menos aí em valores para conseguir fazer uma campanha, como é que funciona? Eles têm que usar criatividade. A Marina, por exemplo, eu li no jornal uma solução muito criativa que ela está conclamando os eleitores para que eles montem comitês. Ao invés de eu alugar uma casa para que sirva de comitê, isso, logicamente, tudo tem que ser declarado, a fiscalização em cima disso é muito grande, mas aí são os próprios eleitores, os próprios fãs, vamos dizer assim, que montam na sua casa um comitê eleitoral, vamos reunir os vizinhos para chamar e tal. Então, tem soluções caseiras também, né? Mas, olha que legal. De qualquer maneira, envolve muito dinheiro. E é muito dinheiro mesmo, porque assim, quando a gente fala em eleição, a gente está falando também não só dos valores pagos aos profissionais que estão trabalhando, mas também todo o material impresso, porque é muita coisa. É banner, é folder, daí ainda tem um gasto. Ainda que hoje em dia já não existe mais brinde, por exemplo. Né? Porque antes era batom, era camiseta, era boné, lixa de unha. Ainda bem que não existe mais isso, né? Então, porque, lógico, era uma economia toda que se movimentava nas épocas de eleição, mas que a gente sabe que tinha muito abuso também nisso. E plotagem de carros também, né? Porque tem muitos políticos, quer dizer, a grande maioria deles paga para plotar os carros das pessoas. E pagam gasolina para as pessoas rodarem. E na minha área de treinamento é muito curioso, assim, porque além de oratória e media training, né, que é o falar em público e o falar para os meios de comunicação, tem toda essa questão de imagem. Eu tenho um candidato ao governador de um outro estado que eu estou treinando, vamos dizer assim, mas que o responsável pelo marketing da campanha me trouxe ele aqui para a gente sair, comprar roupa, para a gente cortar o cabelo, para a gente mudar o formato dos óculos. Nossa. Você veja como é toda a imagem do candidato que é construída. E a gente tem que ter um cuidado muito grande para não ferir a naturalidade dessa pessoa. Porque ele tem que ser ele mesmo. Né? Se dizer, vamos pôr um óculos moderno. Não dá, tem que ser dentro do estilo da pessoa, porque senão ele vai virar um boneco. Com certeza. Né? Com certeza. Adriane, adorei conversar contigo mais uma vez, foi muito bom. Estamos aí. Fantástico. E vamos passar para quem está em casa o teu e-mail, aliás, o teu site, para as pessoas poderem fazer contato contigo, saber um pouquinho mais do teu trabalho. É só lembrar do meu nome, www.adrianewerner.com.br, Werner com W. Maravilha, obrigada. Obrigada a você, Carminha, sucesso para você. Muito obrigada igualmente.